Fala galera, praticamente a última aula que a gente tem com conteúdo, né, dentro do assunto de sistemas lineares. Eu peguei o mesmo sistema que vocês tiveram na última aula, a aula que antecede essa é aquela referente ao escalonamento, né? Escalonamento é você achar sistemas equivalentes de forma que você vai diminuindo a quantidade de incógnitas de uma equação para outra, né? Então eu tenho 3 na primeira, 2 na segunda para ter uma na terceira. Se eu tivesse 4 incógnitas e 4 equações, 4 na primeira, 3 na segunda, 2 na terceira e uma somente lá na quarta, tá bom? Hoje a gente vai ter o mesmo sistema, só que para aprender Cramer. É a resolução de um sistema de equações lineares utilizando a resolução por Cramer, tá? Primeira coisa, agora a gente vai associar dois assuntos, sistemas e determinantes. E para isso faz todo sentido uma aula que vocês tiveram de forma anterior, que foi aquela aula onde a gente falou sobre a associação de um sistema e uma matriz, né? Usando os seus coeficientes. Galera, então presta bastante atenção. Como é que eu posso resolver esse sistema utilizando o método de Cramer? Básico, hein, gente? E é uma solução boa. Por quê? Porque vai chegar na hora de resolver. Se você sabe resolver determinante, o método de Cramer é ligeiraço para ajudar você. Você vai chamar de D um determinante, aonde os números que eu vou colocar aqui nesse determinante são os coeficientes desse sistema. Então, se eu tenho 3 incógnitas, cada equação vai ter 3 coeficientes. Lembrando que isso aqui é o termo independente, não é coeficiente. Termo independente, os coeficientes são os números que estão na frente. Vou colocar exatamente na mesma ordem, então vai ficar aqui 3, 2, menos 3, 2, menos 1, 3, 1, 1 e 1. O que você terá que fazer? Calcular o determinante D, né? Repare que esse determinante D, como eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, é um determinante de ordem 3. Você tem lá como fazer por sarros, que é o mais simples. Laplace, caso você se interesse, né? Você pode usar também. Eu vou fazer por sarros. Você vai repetir as duas colunas. Então, 3, 2, 1, 2 menos 1 e 1, ok? Lembra que tem 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias. Então, vamos lá. 3 vezes menos 1 dá menos 3 vezes 1. D igual a menos 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1, 6. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. Agora as diagonais secundárias. Lembrando que nas diagonais secundárias você troca o sinal. Então, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 3 vezes 1 dá 3. Como a diagonal secundária deu 3, aqui vem menos 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 1, 9. Isso aqui deu 9 positivo. Aqui vem menos 9. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Mudando o sinal, menos 4. Eu posso simplificar o mais 6 com menos 6, correto? Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Menos 6 com menos 4 dá menos 10. Com menos 9, a gente tem aqui menos 19. Esse é o primeiro passo para a resolução pelo método de Cramer. Como que você faz para resolver agora os próximos passos? Como é que você vai achar o valor de x, y e z? Para você poder calcular x, y, z, você vai calcular o determinante que a gente vai chamar de dx, dy e dz. O que seria o dx? Agora presta atenção, hein? Você vai pegar praticamente esse mesmo determinante que foi obtido aqui dos coeficientes, ou seja, você vai pôr os coeficientes aqui, só que esse que você está falando no x, já que eu estou falando da incógnita x, eu vou substituir os coeficientes do x pelos termos independentes. Então a primeira coluna são os coeficientes do x. Essa primeira coluna eu vou substituir por 5
11 e 6. O restante aqui vai ficar exatamente igual. 2 menos 1 e 1. Menos 3, 3 e 1. Preciso calcular esse determinante. Repete as duas colunas, né? Vai ficar 5, 11 e 6, 2 menos 1 e 1. Se eu quero calcular d de x, vamos lá. 3 diagonais principais, 3 secundárias. 5 vezes menos 1, menos 5 vezes 1, menos 5. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 6, 36. 36. Menos 3 vezes 11 dá menos 33. Vezes 1, menos 33. Diagonal secundária agora. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. 3 vezes 6, 18. Deu 18 positivo. Vem para cá, menos 18. 5 vezes 3, 15 vezes 1, 15. Positivo, vem para cá, menos 15. 2 vezes 11 dá 22. 22 vezes 1, 22. Positivo, vem para cá, negativo. E então a gente sabe que d de x é igual, né? 36 menos 33 vai dar 3. Eu tenho 3 positivo aqui, ok? Olha só, menos 5 com menos 15 dá menos 20. Menos 18 com menos 22 dá menos 40. Menos 20 menos 40 dá menos 60. Menos 60 mais os 3 que sobraram aqui vai dar menos 57. E aí você tem o d de x. E aí agora, pessoal, já vou acelerar o processo, porque quando eu tenho o d e o d de x, o que eu posso fazer é o seguinte: x é igual a dx sobre d. dx menos 57. d menos 19. Se eu divido menos com menos vai dar mais. 57 divididos por 19 vai dar 3. Ou seja, a minha incógnita x vale 3. Beleza, professor? Mas e o y e o z? Olha, eu vou tentar ser bem claro e bem rápido para vocês. Se você entendeu a ideia do x, né? O nosso y vai ser dy sobre d e o nosso z vai ser dz sobre d. Ou seja, para eu resolver esse sistema utilizando o método de Cramer, eu precisaria ainda resolver mais o determinante dy e mais o determinante dz, tá? Como que eu resolvo o dy? Pega o determinante principal aqui e você vai substituir a coluna que representa a incógnita y pelos termos independentes. Você vai pegar, para calcular o dz, pega a coluna que representa os coeficientes da incógnita z e substitui, né, esses valores pelos termos independentes. E aí você vai ter dy e vai ter o dz, onde eu posso calcular o y e o z. Professor, um questionamento. Se eu calculei o x, eu posso substituir aqui e ficar com um sisteminha só com y e z? Pode, é outro sistema que você vai ter. Lembra de sistemas equivalentes? Quando eu substituir o x, eu sei que x é solução, né? X igual a 3 é solução para essas 3 equações. Substitua nas 3, você vai ter 3 equações com y e com z. Escolhe 2 das equações que você vai conseguir resolver, o y e o z, tá bom? Eu vou apagar o quadro para a gente poder falar um pouquinho sobre a classificação, porque lá no sistema 2x2 eu falei sobre SPD, SPI e SI. Quando eu falei sobre escalonamento, eu falei sobre SPD, SPI e SI. No método de Cramer, também é necessário a gente enxergar quando, né, que o meu sistema é possível determinado, quando o meu sistema é possível indeterminado e quando o meu sistema é impossível. Vou apagar o quadro e já vamos falar sobre isso. Olha só, quando a gente está resolvendo, né? Eu falei que na regra de Cramer, no método de Cramer, o primeiro passo que você tem é calcular o D. Aonde D é o determinante que a gente encontra com os coeficientes, né, do nosso sistema linear. Se o meu determinante for diferente de zero, presta bastante atenção, se o meu determinante for diferente de zero, a gente já pode classificá-lo como SPD, ou seja, sistema possível determinado.
Toda vez que o meu determinante der diferente de zero, eu já, opa, beleza, ele tem uma solução. Ela é única, eu consigo encontrá-la, tá? Se o meu determinante for igual a zero, aí isso me gera duas possibilidades, que eu vou ter que analisar, tá? Primeira possibilidade, calculei o determinante, deu igual a zero, eu preciso calcular o dx, preciso calcular o dy, preciso calcular o dz. Né? Se for com mais incógnitas, eu poderia fazer dw, d, qualquer outro aí. O que vai acontecer? Se o meu dx for igual a zero, meu dy for igual a zero, o meu dz for igual a zero, isso aqui, ou seja, todos os determinantes que você calculou deram iguais a zero, isso aqui me diz que vai ser um sistema possível indeterminado. O que é um sistema possível indeterminado mesmo? É um sistema que tem solução, só que eu tenho infinitas soluções. Eu não tenho uma única solução. Então, eu até digo, olha, se ele for determinante igual a zero, ele pode ter solução sim, né? Só que a gente não vai poder dizer. Só que existe uma outra possibilidade. Ah, meu determinante deu igual a zero. E aí, o meu dx deu diferente de zero, ou o meu dy deu diferente de zero, ou dz deu diferente de zero. Entenda que um deles dando diferente de zero, isso já me dá um problema, né? Isso aqui vai me gerar um sistema impossível. Então eu tenho essas três classificações a hora que eu começo a olhar lá o determinante. Determinante diferente de zero, opa, beleza, vou achar uma solução. Determinante igual a zero, tenho essas duas possibilidades. Esqueça de ter uma única solução, ou ela tem infinitas soluções, ou ele não tem nenhuma solução, tá? Somente olhando os determinantes. Eu vou aproveitar e vou fazer mais uma pequena observação, tá? Que vamos falar um pouquinho sobre sistemas homogêneos. Tá? O que é um sistema homogêneo, galera? Sistema homogêneo é quando todos os meus termos independentes. O que era um termo independente no sistema lá? É aquilo que vem depois da igualdade. Todas as minhas incógnitas ficavam do lado esquerdo, igual a alguma coisa, termo independente. Toda vez que todos os meus termos independentes forem iguais a zero, a gente chama de sistema homogêneo. Sistema homogêneo. Qual é o detalhe sobre o sistema homogêneo? Uma coisa muito importante sobre o sistema homogêneo. Presta atenção, se ele falar em sistema homogêneo, ele nunca vai ser impossível. Nunca será sistema impossível. Não tem como. Sabe por quê? Olha só, eu vou chutar um sistema qualquer aqui. 2x menos 3y mais 10z igual a zero. Menos 3x menos 10y mais 5z é igual a zero. 10x mais 5y menos 7z é igual a zero. Sabe por que ele nunca vai ser impossível? Porque uma das soluções já está bem na cara. Se eu tiver o x igual a zero, o y igual a zero e z igual a zero, é a solução. Uma solução você já conhece sempre, tá? Então, quando ele cita pra gente, né, de um sistema homogêneo, a gente já tem uma solução. Essa solução a gente chama de solução trivial. Trivial, que é o quê? Todas as incógnitas valem zero. Se eu falar que todas as incógnitas valem zero, deu certo, já é uma solução, tá? Então ela nunca será impossível. Ah, professor, ela pode ser sistema possível indeterminado? Pode. Quando que ela vai ser sistema possível indeterminado? Normalmente quando eu tenho três incógnitas e uma das equações for proporcional à outra, né? Puxa, a terceira é o dobro da primeira, a segunda é o triplo da terceira, ou a terceira é a soma da primeira com a segunda. Quando eu tenho aquelas relações, né? Eu faço associações entre as equações, isso me gera, no caso, um sistema possível indeterminado, tá bom? Então é assim que a gente verifica. Ah, professor, mas é que eu sou meio ruim de enxergar, né? Se é associado, né? Como é que eu vou fazer isso? Sugestão minha, então, resolve. Calcula o determinante, tá? Por exemplo, se o determinante aqui der diferente de zero, né? Usando os coeficientes, a gente viu na aula de hoje, calculei o determinante com os coeficientes, deu diferente de zero.
SPD. Deu igual a zero, SPI. E acabou. Tá bom? Galera, encerramos aí então a ideia de sistemas lineares. Eu espero que tenha ficado bem clara toda a estrutura e todo o conteúdo, tá? Qualquer dúvida, me pergunta, me procura para a gente poder sanar a sua dúvida. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima. Até mais!